Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Cultura Sem Rolo entrando no ar e obrigado pela sua companhia. Já vou te pedir para ativar o sininho para lembrar sempre quando tem programa entrando no ar, tá? Segunda às 8 da noite, agora o nosso novo horário. Já há algumas semanas, né? Algumas pessoas ainda estão perdidas, atrapalhadas, mas vamos se localizando. Use o Waze, né, queridos? Vamos nos localizar. Amém, obrigado. Deixe seu like. Vai curtir sim esse papo, porque hoje estou recebendo Luísa Tezin, maravilhosa! Ê! Que veio, gente, toda de vermelho, na paleta do Cultura Sem Rolo, na paleta do quê? Do livro do Alex Fleming, que foi, inclusive, onde a gente se conheceu. Exatamente. Né? Tem o que é isso? Uns 3 meses mais? 3 meses não, 3 anos, né? 2 anos. Imagina, que 2 anos. O Fleming foi ano passado. Foi em, foi em É. junho. Foi em junho. Junho de 2022. As atividades presenciais estavam voltando, ressuscitando. Máscara ainda assim, usa, não usa, como é que faz? Foi. E aí a gente fez o Período mapa da difícil. mina lá na Biblioteca Mário de Andrade, lindíssima a exposição, Sucesso, né? abertura bombadíssima. Bombadíssima, nossa. Aliás, a biblioteca tá muito bombada. Quando você e Jura entraram, a coisa deu uma... né? Um beijo, Jura. Um beijo, Jura. Meu chefe e aí a gente tá conversando pelo fim, Luísa. É, exato. Para de me enrolar. Me fala uma coisa, seu nome vem de onde? Tezin. É francês. Eu falei que eu ia sacanear ela no ar, gente. Como que é a pronúncia certa? Tesão. Tesão, Luísa Tesão pra vocês! Ativando a cultura, o modo cultural. Gente, foi muito bullying a minha juventude inteira, assim, e eu odiava, né? Porque essa coisa tesão, né? Hoje em dia eu até gosto. Não, é maravilhoso. Tesão, é melhor ter tesão do que ser água morna. Do que ser tezinho, né? Ah, imagina, que sem graça. Me fala uma coisa, como que começou essa loucura, assim? A vida cultural, muitas vezes os nossos pais, eles... tem restrições de que a gente vá por esse caminho, né? Porque realmente é um caminho árduo até você conseguir se manter dentro do segmento cultural, seja como músico, artista, cantor, digo artista, ator, atriz e tal, né? Inclusive, uma salva de palmas para quem vive exclusivamente fazendo essa arte. Já entrevistei algumas pessoas aqui que são atores e vivem só da arte de atuação e sem ser global, sabe? Sem ter mídia em cima e estão aí na labuta, sim, ralando. Como isso foi pra você, assim, começar? É interessante isso. Eu não sei exatamente o marco, mas eu acho que o meu colegial foi bem determinante. Porque eu fazia parte de um grupo de teatro da escola. E eu era super a CDF do grupo de teatro, fazia tudo certinho. Era meio assistente da professora. E meus pais estavam com uma dificuldade financeira e não podiam pagar a escola. E aí eu consigo uma bolsa durante esse período por conta do teatro. Então, acho que nesse momento, essa questão da arte e da cultura, ela vem como um reforço positivo, né? Indo um pouco na contramão do que normalmente é isso. O seu pai fala, você não vai conseguir nada com essa história de trabalhar com arte e cultura. Não, isso aí tem que ser seu plano B, vai fazer, né? Vai procurar uma profissão mais tradicional. E no meu caso foi o contrário, assim. Então, quando eu entendo que, assim, nossa, eu estou estudando nesse colégio porque eu fazia parte do grupo de teatro, isso aqui talvez dê certo, né? Talvez eu consiga outras coisas se eu investir nessa história. E aí eu vou fazer, daí eu escolho, né, depois de 3 anos, eu vou... Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Tá. Eu sou da Zona Oeste de São Paulo. São Paulo, paulistana mesmo. Nascida, criada. Eu saio de São Paulo para fazer faculdade, né? Que daí eu queria fazer audiovisual. E aí eu passo na Unesp Bauru, no interior, para fazer rádio e TV. Que era um pouco esse meio termo também, de juntar um pouco esse... não tive as caras, talvez, vou fazer teatro, né? Daí você pega um audiovisual... Mas no colegial te chamava mais atenção essa parte do bastidor, da produção, de fazer a coisa levantar, ou de estar ali mesmo, atuar e... Eu não sei, a gente é tão novo, né? Eu não sei muito. Acho que o universo me encantava. Eu não tinha. Eu acho que é um período muito cruel, assim, para fazer um adolescente ter que escolher o que ele quer da vida. O universo me encantava. Onde eu ia estar ainda não estava muito claro. Na faculdade fica claro. Que aí, durante os primeiros anos, era, enfim,
Os meus amigos todos já sabiam, quero ser roteirista, eu diretor, eu assim, gente, não sei o que eu quero, não acho que é nada muito disso, assim. E tem uma coisa que a produção, ela é meio vista como numa hierarquia, né? Assim, os trabalhos criativos parece que eram os mais importantes. Então, ninguém nunca entrava na faculdade falando, não, eu quero ser produtora, né? Você entra querendo ser o diretor, Uhum. E eu tava assim, meio... Ninguém entende muito bem, né, no início também, qual é o trabalho do produtor, né? Que é essa figura que amarra tudo junto e que faz a coisa entrar num cronograma e acontecer até a abertura ou a estreia, enfim. E tem 1000 tipos de produtor, né? Então, assim, se você lidou... Enfim, teve um produtor mais de campo, é um tamanho mesmo de produção. Agora, se alguém que desenvolveu um projeto, criou, né? Enfim, daí é uma outra... Né, um outro tamanho de trabalho, de responsabilidade, né? Que precisa, inclusive, de outras habilidades. No último ano da faculdade, eu tenho uma aula que era de... como é que era? Ética e legislação. Que aí, a hora que eu entro nessa aula, eu falei... É isso. O professor começou a falar de Lei Rouanet, as leis de incentivo, enfim, um pouco esse caminho. Assim, acho que naquele dia nasce uma produtora executiva, sabe? Nasce uma estrela. Da produção. Eu falei, é isso, assim, é isso que eu quero fazer. Um pouco de... Assim, tem que ter uma habilidade, né? Tem que ter um lado criativo de desenvolvimento de projeto, ao mesmo tempo, você tem que ser meio pragmático ali, orçamento, cronograma e tal. Não, e prever tudo isso, é isso que eu acho o maior desafio, né, na produção, é você prever tudo antes de acontecer, né, e aí, por exemplo, eu já passei por um Fomento à Dança, já passei por PROAC, já passei por projetos feitos na Lei Rouanet, e cada um tem um formato de prestação de conta, mas os BO durante o caminho são os mesmos em tudo, sempre acontecem coisas que não estão previstas, né, às vezes, por exemplo, eu lembro de um espetáculo que a gente tinha uma artista circense fazer um número de tecido lindíssimo. E aí falaram pra mim, olha, Fernando, pra trazer pro teatro, você vai precisar de um técnico de segurança que é responsável pela instalação do equipamento dela e tal, tal, tal. E eu falei, uau, isso não estava previsto. E vai encontrar um técnico de segurança e vai colocar ele pra acompanhar as viagens. Então, encaixar isso no orçamento. É mais uma pessoa que come, é mais uma pessoa que dorme no hotel. E aí a coisa vai... E aí você vai chorando, assim, meu Deus, de onde que eu vou tirar isso? Né? Então é um desafio, né? Essa parte do planejamento é a parte que eu mais gosto mesmo, assim, que é isso. Que é um momento que você tem que antever tudo para planejar tudo. E com certeza vão ter vários imprevistos, mas quanto menos imprevisto, melhor, né? Sim. E é até engraçado, a hora que você estava falando isso, eu lembrei, assim, que eu falo disso em terapia, né? Porque eu tenho uma característica que é horrível para minha vida pessoal, mas que é excelente para minha vida profissional. E na terapia é um grande embate, assim. Se dependesse da minha psicóloga, Anitta, maravilhosa, te amo. Prepara, adorei o nome, né? A psicóloga se chama Anitta, a minha psicóloga chama Anitta, meu psiquiatra Elvis. Então, assim... Que não morreu. Então é um encontro de Elvis e Anitta fazendo um feat pra curar a sua sanidade mental. Pra me ajudar, né, gente? Porque, olha, eu te falar, tem dias que dá vontade de sair correndo, assim. E aí, assim, já tive várias discussões dessa com a Anitta, porque uma das características que eu tenho para conseguir prever tudo é ser absolutamente pessimista. Tipo, você pega um projeto e fala, vai dar tudo errado. E aí você tem que viver todos os dramas que o projeto... Né? E, enfim, aí eu já fiz coisas que são na rua, que juntam milhares de pessoas. Então, você tem que chegar até no lugar, assim, onde... Gente, como que as pessoas não vão morrer? Pra você... Meu Deus. Pois é, imagina isso na terapia, né? Ela falou, meu Deus, Luísa, mas calma, não tem um meio termo. Eu falei, não. Enfim, hoje em dia, claro... Mas assim, foi fazendo a coisa dar certo. Sim, mas hoje em dia também eu acho que a maturidade é, assim, obrigada, tempo. Porque daí a gente também consegue, assim, eu não preciso viver tudo, né? Você já fez uma vez, sim. Enfim. E muita coisa se repete de produção para produção, a gente vai ganhando uns calinhos, né? E vai sacando as coisas antes. E mais confiante também, né? Você olha e fala assim, não, calma, aqui ninguém vai morrer. Sim. E nessa fase em Bauru, por exemplo, como que você se bancava? Que isso é uma coisa que a gente sempre pergunta aqui, que é, na hora do perrengue, o que tava rolando? Alguns têm uma ajuda financeira em casa, alguns têm, sei lá, eu
meu pai, ao longo da minha família, ao longo do meu colegial, manteve uma grana, que é o que eu até estimulo que façam com crianças aí, vocês que têm filhos pequenos, guardem uma graninha aí, né, anual, para que quando chegar essa hora aí da faculdade, esse período do perrengue, a pessoa não passe tanto perrengue, né? Porque arrumar o primeiro emprego, arrumar estágio, arrumar tudo nessa hora é muito duro, muito cruel. Ainda mais em Bauru, né, gente? Que é uma cidade Que é isso que eu ia falar. Que é universitária. Então, assim, ele cria uma demanda muito maior do que a cidade tem capacidade de absorver. Então, assim, eu não trabalhei em Bauru. O bom é que minha faculdade não pagava nada. Uhum. Tinha essa questão, que era E já aí, ajudava. assim, o restaurante Muito. universitário tinha uma coisa de um custo de vida muito barato, né? Ali do dia a dia de estudos. Era uma época que a vida no interior era realmente segura e barata. Então, imagina, a gente fazia coisas que hoje... Carona na estrada para voltar de Bauru para São Paulo. Que legal. Então, assim, a gente... Não, e outra, né, também. Talvez a gente tá falando de tanto tempo atrás, mas claro que não era a onda do freela como é hoje, não rolava. Não. Então, hoje você podia estar estudando em Bauru e fazendo uns freelas, onde você coordenasse tudo por computador, internet, não sei o que lá, resolvendo e fechando uns jobzinhos, né? Mas eu acho que o legal daquela época foi viver a vida universitária mesmo e viver o interior. Porque a gente fazia, enfim, aquela coisa, né? Festa, né? E organizar as festas. A minha casa sempre foi uma casa de festas, né? Dos eventos e das coisas. A minha, tudo bem. Né? A gente gosta disso. E aí, assim, então isso já tinha ali uma articulação, uma vontade de fazer a coisa acontecer, mas viver aquilo, conhecer as pessoas, a gente andava muito a cidade, tudo a pé, de madrugada, né? Então, assim, eu que cresci em São Paulo, quando eu cheguei lá, falei, cara, é possível isso? Eu posso sair bêbada 4 horas da manhã desse bairro e até o outro lado da cidade a pé sozinha e nada vai me acontecer? Tipo, nada aconteceu, né? Então, Uau, assim, outros tempos. Exatamente, outros tempos. E financeiro também, assim. Minha mãe me mandava um dinheiro que ele pagava o aluguel. E aí, assim, a vida era muito... Eu dormia numa cama que eu comprei de alguém, que comprou de alguém, que comprou de alguém. Uhum. Dividindo o quarto numa casa, caindo aos pedaços, porque já tinha sido casa de estudante... Né, de várias gerações. Então, era uma vida muito barata, assim, na verdade. E é isso, não era... Tava lá luxando no seu apartamentinho próprio, né? Dividindo. E é isso, gente. É o início... E jovem, bebe bebida barata, tudo se diverte. E quando a coisa se deu. Aí, acabou, Luísa, tal. Se formou... Ficou por lá? Não, falou imediatamente tchau. Não, assim, inclusive o último semestre eu já fiz aqui em São Paulo, já estava um pouco desesperada para tocar sua vida, entrar no mercado de trabalho, agitar, né? Exato, porque lá não tem mesmo, né? E aí... Você imagina também a demanda. Você tem, por exemplo, não sei, você começa todo ano uma turma, você tem uma turma no primeiro, no segundo ano, tal. São, sei lá, 40 pessoas para serem produtores culturais num município pequeno? Como assim? Tem uma TV. Eu ainda tive a sorte, ainda fiz estágio na Rádio Unesp, mas mesmo assim, eles não conseguiam absorver todos os alunos. Então, assim, todo mundo já queria, principalmente quem é de São Paulo, né, que tinha para onde voltar, queria terminar e já vim correndo. Eu tenho a sorte de... Eu fiz amigas muito maravilhosas lá em Bauru, que são minhas amigas até hoje, e elas eram mais velhas que eu, então elas vieram antes e conseguiram trabalho antes. Então, quando eu chego, já fica uma coisa do tipo, se eu já souber tem uma rede Exato. se construindo. E aí, eu já, por ter feito audiovisual, começo a trabalhar com produção de mostras e de cinema nesse lugar do audiovisual. E aí a coisa... E depois as coisas foram se conectando. Você entra num projeto que dá certo, alguém te puxa para o outro. E nisso eu fui circulando em várias linguagens. Assim, comecei no audiovisual um pouco por causa dessa formação, mas na produção de eventos audiovisuais, né? E não, de fato, na produção de cinema de longas, curtas, não, mas de festivais que... Você sabe que a gente podia ter se cruzado. Em 2013... 14, 15, eu tava fazendo Curta Santos. Eu tava trabalhando no festival do Curta Santos e no Festa, que era um festival de teatro de Santos também. Você é de Santos? Não sou, mas uma fase da minha vida foi. Eu sou do Rio, mas aí uma fase eu fiquei aqui, pequeno, e depois
fui pro litoral e lá eu falei, não, preciso me envolver na área cultural. E aí tinha a cultural, tinha o Tescom, que era do Pedro e da Carla. Um beijo, Pedro e Carla, maravilhosos, que tocam essa escola de teatro aí em Santos brilhantemente, que eles têm um festival, que é o F7. E tinha o Festa, que era um festival da cidade de teatro, que trazia espetáculos de vários lugares de São Paulo, do Brasil, para estar lá, uma imersão. E tinha o Curta Santos. Então era no que eu trabalhava. Eu trabalhava em um, no outro, no outro. No outro, no outro. Uma hora eu falei, peraí, gente, acabou, né? Assim, acabou e não vai rolar dinheiro pro ano todo com 3. É a coisa do município, de você pensar num negócio pequeno. Aí eu tentei entrar no Sesc Santos, que talvez fosse o maior equipamento cultural que pudesse... Sem dúvida, né? Que pudesse que eu ter uma carreira. Não rolou, eu falei, então vamos para São Paulo. E que lá, assim, além de ser equipamento cultural, ele é esportivo, tem um atendimento super para terceira idade, né? Não, assim, e Sesc é muito isso, completo. né? Sesc é essa coisa muito múltipla. Serviço né? e... Outro dia elogiei muito o Sesc, que estava com os espetáculos, que até tiramos aqui os encartes, porque terminaram, mas era o Amazonias e um outro espetáculo que era a Leitura dos Búzios. Sim. Sensacionais. Então, assim, é um equipamento que possibilita que com um ticket baixo, você vá ao teatro, você vá assistir dança, você vá, enfim, ter uma programação extensa, né? Sim, maravilhosa. Isso, com super Assim qualidade. como a biblioteca, que a gente também vai falar uma hora. Ótimo. Aí tá, e você chegou em Sampa, deixa a Luísa beber uma água, gente. Deixa a Luísa beber uma água nesse momento, que eu quero falar de uma coisa. Fui convidado para assistir a estreia de O Deus de Spinoza, que está no Teatro Itália Bandeirantes, que está maravilhoso com essa nova gestão. Obrigado ao meu amigo Luiz, que me convidou. E, gente, assim, sabe teatrão? Teatrão mesmo? Luiz Amorim foi quem me convidou. Teatrão, texto bom, ator bom, que você fala, nossa, fazia tempo, sabe? Porque a gente às vezes fica assim, entre os musicais, entre os teatrinhos, assim, mas teatro, às vezes falta, não tem. Então, esse é teatro mesmo. Então, fique ao convite, sábados e domingos, no Teatro Itália Bandeirantes. Pronto, era um intervalo. Agora você retoma a palavra. Aí você me fala, você chega em São Paulo, começa a trabalhar nesse job por job, que é quando a gente vê o desemprego várias vezes, né? Porque acabou o job, acabou o emprego. Aí vai o próximo job. Aí, Mas eu consegui ir emendando, assim. Eu fiquei. Eu não tenho. Não tive muitas fases, assim, de zerar. Sabe aquela coisa frila fixo? Que você pega um frila, dele termina, daí essa outro produtora já te chama pra, vai fazendo isso aqui. Não, aí eu tive um período ruim, quando a publicidade deu uma queda e veio as animações em publicidade. Acho que foi ali 2014 que aconteceu esse movimento de entrar muito action de animação nas campanhas publicitárias. E aí, nossa, eu tinha vácuos, assim, de job. De período. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Ele causa muita ansiedade, né? Assim, quando você fica um período sem trabalhar e sem perspectiva. Essa vida do freela E vamos combinar que ninguém nem falava em ansiedade? Ninguém nem sabia qual era esse sentimento que dava na gente? Aquela insôniazinha, assim, das 4 da manhã? Que hoje tá todo mundo, né, claro. Hoje é ansiedade, depressão, tá tudo claro. Eu tenho isso, tenho TDAH, tenho aquilo, tenho... Há uns anos atrás, parecia que não tinha diagnóstico, né? A gente só sofria e não sabia o que estava acontecendo. Mas vai passar. Aí se pegava na mão de Deus, faz um jejum, sei lá, alguma coisa, uma reza para resolver. E às vezes achando que era uma coisa nossa, né? Tipo, será que eu tô passando por uma fase? E não, né? Assim, é um mercado também que não ajuda a gente ter muita, né? Um mercado que você não consegue se sentir seguro e fazer uma projeção segura para os próximos anos, gente, isso adoece a pessoa, né? Sim. Não, e você precisa ter muito controle financeiro também, porque tem épocas que você tem das vacas gordas, né? E tem épocas que dá uma secadinha assim, e você precisava ter feito uma reserva, né? É uma área muito difícil de... Eu acho que até... Uma vez eu tava conversando com uma tia minha que é corretora de imóveis e ela sofre desse mesmo mal, assim. E tem um mês que vende 3, 4 apartamentos, vem uma comissão boa. No outro mês vem uma baixa, assim. Então, tinham questões do governo, quando teve o Minha Casa Minha Vida, né? Os planos de compra de imóvel.
foi um auê para quem era corretor, assim. Então eu acho que a gente nesse lugar anda meio que na mesma maré dos freelas de produção cultural e essa galera que é comissionada a partir de quanto vende, né? O mês seguinte é muito incerto, assim. Então você tem que fazer uma reserva. Aliás, todo mundo tem que fazer uma reserva, gente. Dá uma seguradinha aí na grana, né? Não gasta toda hora com tudo. Ai, ganhei um pouco mais, já acha que é o rei do rolê. Não. Siga a Nath Finanças. Nath Finanças. Nath Finanças é ótima. Não estou ganhando nada para isso. Mas, mas você assiste. É dicas se é bom. disso. Porque assim. aqui a gente é isso. Se a gente diz o que é bom, fala mal do que é ruim, não tem ninguém pagando, então eu posso falar. Então isso que é o que importa. Viu? E aí, quando que você faz o movimento que você vai para as frentes da prefeitura? Da Secretaria Municipal de Cultura. Isso. Foi o que mudou minha vida. Assim, se existe um marco mesmo na minha carreira, é quando eu entro para a Secretaria Municipal de Cultura, isso lá, final de 2013, 2014. Eu estava um pouquinho antes fazendo um trabalho numa produtora independente, que eram uns projetos com artistas consagrados de galeria e essas artes visuais mais consolidadas, pegar trabalhos desses artistas e colocar no espaço público, na rua. Então, a gente fez um trabalho de land art de um artista francês chamado Jean Paul Gauguin, no Jardim Botânico em São Paulo, e um trabalho da Cláudia Andujar maravilhoso, que eram umas fotos dela em grandíssimo formato no Vale do Anhangabaú. E aí eu já estava um pouco trabalhando com coisas na rua. Então, de um outro lado do balcão, mas já precisando entrar em contato com o sub para pedir autorização disso, autorização daquilo. E fecha a rua, e vai não sei o quê, vai precisar chegar com as obras e por ponto uma onde segurança. Exato. Então, assim, eu estava assim, começando um pouco esse movimento. E a Karen Cunha, que hoje se tornou uma amiga, mas na época ela estava como diretora de projetos especiais na Secretaria Municipal de Cultura, ela estava procurando alguém para trabalhar na virada. E aí ela... Virada cultural, apenas. Virada cultural. O maior caos cultural de São Paulo. Esse evento. Mas assim, não há pós-doc que ensine você mais do que fazer uma virada cultural. Ô, Lu, vamos combinar que assim, eu não sei se era uma amiga procurando ou se era uma inimiga. E colocar a pessoa nessa quase pode ser uma roubada. Não, super amiga, agradeço ela assim muito até hoje, porque ela me formou, na verdade assim, é uma pessoa com quem eu aprendi muito e sou muito grata, porque eu entro também assim, né, assistente de produção, daí no ano seguinte produção, depois já assistente dela na coordenação, e depois até que chega 2019, que eu acho que foi a última virada que eu fiz. Aí eu estava na coordenação executiva, na coordenação de produção, e aí, assim, foi... E a virada cultural é interessante, o movimento da virada cultural em São Paulo, né? Porque ela também foi ganhando corpo, né? Ela acontecia, mas assim, tá rolando a virada cultural. Era uma coisa, parece assim, trabalhinho feito em cartolina, que a gente faz na escola, num período. Aí depois a gente vai pro PowerPoint, depois a gente vai pro, um vídeo. Gente, fiz uma entrevista sobre o trabalho que eu vou apresentar, e mostra mini doc, né? E eu acho que a virada cultural, ela teve essa progressão. Sim, né? Nos últimos anos, assim. Hoje, a virada cultural representa... Você pode me falar muito melhor sobre dados e tal, mas ela representa uma fatia econômica importante pro município, né? Sim. Assim, a virada eu acho impressionante como ela se dá, assim, porque ela é um festival gigante, né, que não perde em nada para nenhum outro, para os maiores festivais desse país, em termos de número, tanto de programação quanto de público, né? Só que ela é feita toda dentro do poder público, assim. Então, tudo que está ali, nada tem dinheiro direto, assim, né? Não é diferente, né? Você não tem um patrocinador que põe tudo, e aí você tem esse dinheiro na sua conta, e aí você vai contratar. Que coisa maravilhosa. Não dá, eu tenho para contratar A inscrição para programação já acabou esse ano? Acho que acabou. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver, porque eu sei que eu divulguei. Sim, porque é isso, gente. A gente tem que se ajudar a divulgar e todo mundo fazer o movimento. Eu lembro de ter postado sobre a divulgação. Olha, como a internet é maravilhosa, né? O que eu preciso? Eu preciso que vocês me patrocinem.
Claro, Vivo. Cadê vocês nessa hora? Tão difícil. Ah, era até 5 de março. E o evento vai ser dia 27 e 28 de maio. De maio, Que já tá isso. aqui na cara do gol. Sim, exatamente. Vai ter 24, 25, 26, acho que é a Lollapalooza. 27 e 28 já emenda uma virada cultural. Tipo assim, tchau. Não, 27. Lollapalooza não é em maio. Lollapalooza é agora, em março. É em março, né? É abril, aí dá uma descansada em abril. Faz a quaresma. É que agora que eu trabalho numa biblioteca, eu não tô muito por dentro dos grandes eventos da Ai, cidade. desculpa, gente. Não, é que Então, ó, gente, já foi a inscrição. A 18ª Virada Cultural, a inscrição foi até 5 de março. Quem inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, fica pro ano que vem. Pro ano que vem. Mas não deixem de se inscrever. E não deixem de ir prestigiar o evento, assim. Acho que pós-pandemia, a gente precisa perder esse medo. E o centro também tem todas as suas questões de violência e tal, mas a gente precisa perder um pouco esse medo e ver os shows e prestigiar, porque sempre é uma programação incrível. Enfim, desde 2019 eu não acompanho, né? Não tô dentro mais da virada cultural. Da estrutura, da organização. Eu não sei, não sei como está se dando, nem a parte de planejamento da estrutura, né? Como da parte de curadoria. Mas, assim, eu amo a virada, eu sou muito fã. Antes de trabalhar na virada, eu era aquela que passava a madrugada, virava na República, sabe? Acordava de manhã, acordava não, né? Não dormia, nem dormia. Estava de manhã. Ali. Eu tenho uma dúvida sobre, assim, muita gente, às vezes, critica alguns programas municipais, por exemplo, e aí pode ser um pouco polêmico? Pode, não sei. A questão não é ser polêmico, a questão é falar sobre isso mesmo. Sobre o fomento à dança, fomento ao teatro. Muita gente tira um sarro, assim, de que, na verdade, joga um papel pra cima e pegam quem é, né? Como que é, na época que você tava, como se dava esse momento da inscrição? Porque deve ser um boom de gente propondo milhares de coisas e milhares de coisas que faltam documentação, porque, gente, vocês precisam ler o edital. Vocês precisam ler o que está sendo solicitado. Não adianta pegar a sua empresa que é de venda de coxinhas e querer propor uma atividade cultural. A nota fiscal não vai ser aceita. Então, assim, precisa de um mínimo de noção, né, gente? Lê qual é a proposta, lê quanto que eles estão remunerando, se existe um X de remuneração, um teto, ou se não, porque a maioria dos editais tem a fatia de remuneração. É solo, é um solo de dança, é um teatro, é o quê? Tá ali quanto que vai ser pago. Escreva coisas dentro do que está sendo proposto no edital. Sabe? Já ajuda o coleguinha curador, né? Exato. E aí eu queria entender meio só esse mecanismo, assim, no do período que caso você da tava. virada, não era exatamente um edital, era um chamamento. Que, na verdade, ele foi criado um pouco na época que eu estava ali, 2014, 2015. Antes, era uma curadoria direta mesmo. Então, você tinha uma equipe dentro da secretaria que acionava no radar o que rolou. Que criava projetos, encomendava. Bem mais difícil. Bem mais difícil. Daí, quando eu estava lá, a gente já tinha esse mecanismo que é como se fosse um chamamento público. Não é um edital, então, assim, ele não tem um regramento, mas a gente está recebendo propostas. Porque isso ajuda, porque, enfim, né, a gente consegue tem tipo um mapeamento mesmo, a gente consegue entender o que todo mundo está fazendo. E dentro disso, ver saber selecionar, assim, trazer um pouco de sul, oeste, norte, leste, né? Trazer um pouco de tudo. Eu vou trazer, então a gente vai trazer o quê? Qual é o esqueleto, né, do evento? Vou trazer um pouco de hip hop, um pouco de pop, um pouco de samba, um pouco disso, um pouco daquilo, e aí você vai dividindo a programação e fazendo a seleção. Sim, né? Exato. E aí uma coisa também que foi criada nesse período, junto com essa ideia de chamamento, é uma comissão curadora externa também trabalhando junto com uma equipe interna da secretaria. Isso acho que é super importante para trazer um pouco de transparência para o processo, porque todo mundo, justamente quando a gente traz pessoas de fora da secretaria, não dá para ter o discurso do tipo, jogaram um papel e pegou. Não, porque a gente tem ali pessoas do setor cultural que estão deixando que não podem apresentar suas propostas esse ano, porque são curadoras, né? Então a gente já teve artistas, Maria Gadu já foi curadora da virada, então, assim, acompanhando como é esse processo interno. Então esse chamamento, enfim, recebia, nem sei agora o número, mas assim,
Nossa. Zilhões. Imagino. Mas bem simples, assim. Uhum. Manda um link, e talvez esse seja o modelo que ainda está hoje, espero que seja o modelo do próximo ano, que assim, manda um link, e esse link tem que ser muito bom. Então, assim, não é texto. A pessoa ela vai olhar assim, 300 projetos. Ela não vai ler se você mandar um textão. Se você tiver um link maravilhoso de um show que você fez, isso sim ajuda a vender seu projeto. Sim, porque num link de vídeo, você consegue ver qualidade técnica, você consegue ver tudo que a pessoa preparou, né, ali. Não é uma coisa que ela gravou na cozinha da casa dela porcamente, né? Você fala, nossa, olha que legal, se preocupou com isso, se preocupou com aquilo. Vamos colocar, né? Eu Exato. lembro de um edital recente que foi da Fiesp para números musicais que fossem acontecer dentro da comedoria ali deles, de um espaço. Eles criaram esse tipo de modelo e remuneravam com um X, né? E aí falavam, olha, pelo menos ou o intérprete tem que ser musicista, ou o projeto tem que contemplar o cachê também do musicista, né? Então tá ali claro o que é pedido. Não adianta, eu vou, tá bom, uma banda, 8 pessoas. Gente, aí querem mudar o cachê? Vamos supor que seja 5 mil a atração. 5 mil contempla o intérprete e um musicista, né? Não, a pessoa quer levar uma banda. Não cabe no formato do edital, gente. Né? Hello, sintoniza. Né? Então, eu acho que também falta um pouco da parte de lá. Eu lembro na pandemia, teve o edital, os editais do PROAC, nossa. Todo mundo, né? Teve muita gente que foi contemplada que nunca nem tinha sido contemplada, porque acho que faltava gente até. Não, mas peraí, não faltava gente, porque muita gente deixou de ganhar. Tudo bem, muita gente deixou de ganhar, mas tinha gente ganhando em 4, né? Porque ela estava escrevendo projetos diferentes, com o CNPJ do colega. Então, assim, é que muita gente não ganhou. O bolo não estava sendo bem dividido, né? Então, hello, coleguinha. Mas eu acho que foi um período que muita gente que nunca precisou de edital, né? Que estava inserida no mercado, enfim, de um outro... Correu para edital. Correu para edital porque a gente não tinha, né, para onde correr. Sim. Então, e aí a pessoa pela primeira vez teve que abrir um edital e falar, meu Deus, e agora, por onde eu começo? Bom, liga para o seu amigo produtor, porque é nessa hora que Sim. você não precisa fazer isso sozinho, né? Não, e aí quero elogiar, inclusive, os grupos de WhatsApp dos editais, porque, assim, muita galera se uniu, abriu grupos em WhatsApp para que a galera tirasse dúvida, perguntasse, eu vejo, tem um grupo que é mais focado no edital, que foi o 39, que muita gente ganhou para fazer, né, e a pessoa não sabia, não tinha a menor noção de uma régua de logos ou coisas assim, e estavam ali sempre, ou o Leandro Taveira, ou outras pessoas ajudando, que são produtores, que já estão no mercado, ajudando, respondendo, tirando dúvida. Então, também tenho que dar uma salva de palmas para a galera da cultura de São Paulo, de modo geral, porque tinha gente ali de todos os municípios, não era nem só daqui, ajudando e auxiliando para que as pessoas conseguissem ganhar um edital e realizar. Né? Então, foi um movimento bonito também da galera, né? Foi sim, de ajuda, né? Importante. E o Carnaval de Rua? Meu Deus, Carnaval de Rua. O último que eu fiz foi em 2020, né? Recente, nem? Foi o da pandemia. O da pandemia. Foi aquele que, assim, que polêmica. Terminou o carnaval. Tá. Ai, gente. Mas, assim, uma coisa que eu descobri do carnaval. Eu amo tanto o carnaval, tanto. Acho, assim, que eu não quero nunca mais trabalhar no carnaval. Eu quero ser a pessoa... que curte o carnaval. Com pouca roupa, muito glitter, assim, eu não quero, assim, eu não... Aliás, glitter... Eu não me vejo mais no lugar... Engraçado, né? Quando a gente passa por umas experiências, assim, muito intensas, como foi o carnaval para mim em 2020, tem hora que eu tento lembrar, sabe? Paro para pensar assim, gente, como que eu consegui fazer aquilo? Eu não sei. Eu não sei. E a gente, quando fala assim de uma equipe de virada cultural ou de carnaval de rua, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho diretamente? Gente, sem contar as pessoas ambulantes que estão ali também auxiliando, ajudando, vendendo e que estimulam também um comércio. Mas a gente está falando de um time, assim, da produção, né, geral. A gente está falando em torno de... Eu vou falar, assim, eu não sei como é que tá, inclusive, assim, não sei como foi esse ano, né? Eu conheço a equipe que tá lá, foram pessoas com quem eu trabalhei, que inclusive eu amo, muita admiração, são profissionais maravilhosos.
Eu não sei como foi esse ano, mas, por exemplo, no ano que eu estava em 2020, é dividido por, assim, você tem 2 coordenadores na região do centro, dois coordenadores que fazem norte e leste, todos os blocos, e uma outra dupla que faz sul e oeste. Não, um faz só sul, outro faz oeste. Isso o coordenador, e aí depois ele tem os produtores abaixo. Mas, gente, não é muita gente. E próximo ao evento, aí sim chegam os apoios, que aí é um apoio por, mais ou menos, né? Um apoio por bloco, né? Ou, às vezes, um apoio que tem que se dividir em vários blocos. Então, ele começa, tem um bloco de manhã, na região da Santa Cecília. Ele tá de manhã, termina esse bloco, ele já corre pro da tarde e ele que fica até a noite. Então, assim... Não, e corre pro da tarde não é corre. Não é corre. Porque, assim, fica insano se movimentar. Não, mas é corre, porque se tem uma coisa que produtor no carnaval faz, é correr. Você corre, porque não adianta, assim, diferente de outras produções, que você pode ter um carrinho de golfe, que você pode... Tá tudo fechado, tá tudo cheio de gente. O único jeito que você tem de chegar num ponto a outro é andando. E você precisa chegar antes do carro. E você precisa chegar antes da polícia. E você precisa chegar antes de não sei quem. Você corre. Você corre. Que loucura. Já corri. Eu lembrei disso esses dias. Assim, eu tava chegando em casa, era pré-carnaval. E aí eu moro bem nessa região onde tem a Charanga do França, ali mesmo. E eu cheguei, na esquina da minha casa tinha um monte de cavalete, que é o que a CT deixa para no dia seguinte o produtor ir lá organizar e fechar a rua. Eu olhei aquilo, me deu um gatilho, porque eu falei, gente, quantas vezes eu tive que pegar, botar cavalete assim no ombro e sair correndo no meio da multidão para fechar a rua, para o carro não entrar. Porque imagina se o carro entra no meio de um bloco. Nossa, não. Então, assim... Quem vê close não vê corre. Não meu vê. Deus. Não Beba vê. sua água. Mas por isso que eu não me imagino mais fazendo, entendeu? A gente não imagina correr. Tenho 40 anos, agora eu não consigo Gente, mais. olha que coisa maravilhosa. Na semana passada, o Wicked estreou numa premiere maravilhosa, organizada por Dori Neto. Olha que maravilhoso. Levou várias celebridades para assistir o espetáculo. E está com os ingressos, se eu não me engano, é a maior venda de ingressos em poucas horas. Foi o Wicked agora que está voltando no Teatro Santander, com a maravilhosa Mira Ruiz. Não deixem de assistir. Tenho aqui para mostrar para vocês um livro de Daniel Condô com Fernanda Takai. Olha que maravilhoso. Gente, é um livro que eu vou te falar, assim, que inspira, sabe? Com um furo. E você vai lendo, minimalista, maravilhoso. Ele também faz livros com a sua parceiríssima Adriana Fernandes. Ele também faz livros infantis. Esse, se não me engano, teve lá concorrendo com prêmio, Jabuti e tudo mais. E também quero divulgar o livro da Ana Teixeira, maravilhosa, ó. Para que algo aconteça. Ana Teixeira tá com uma exposição lindíssima para as mulheres, para fortalecer as mulheres, lá no Museu de Arte Moderna, uma exposição chamada Cala a Boca Já Morreu. E já morreu, será? Já? Já? Não sei, tem muita gente tentando silenciar a gente, Ai, tentando silenciar gays, tentando silenciar mulheres, tentando chamar de minorias o que são maiorias, porque todas juntos serão maioria, né? Então eu acho que deu uma coisa errada acontecendo. Não, com certeza tem, né, gente? Assim, tem meia hora que a gente estava vivendo um desgoverno, né? Caos. O caos. O né? caos. Acho que assim, não dá para relaxar, né? Achar que só porque a gente ganhou uma eleição, tá? Não é um trabalho. Enfim, acho que a gente tem que fazer um trabalho em relação à desinformação, às fake news, assim. E como isso cresceu, né? Assim, como exponenciou, as pessoas disparam no WhatsApp, em grupos, notícias, informações, que elas não se dão o trabalho de só investigar se aquela informação que ela vai reproduzir é verdadeira, né? Então, gente, fica uma liçãozinha de casa, pô. Recebeu a notícia? Dá uma conferidinha, só qual é a fonte, o que tá falando ali, se aquilo é verdade, sabe? Antes de você já pegar e mandar para o seu grupo de transmissão com 250 pessoas. Porque aí você causa um pequeno caos, né? E aí essas 250 pessoas continuam seguindo, replicando, né? Com esse caos. E a gente podia minimizar, né? Fake news, mentiraiada. Né? Inclusive tinha uma participante nesse último BBB
ela é assim, portadora da fake news. Ela ama falar mentiras. Saiu ontem, que pena, olha. Eu não só. Gente, eu sempre fui super BBB. Essa edição não vi nada. Não sei Flopada. Essa edição se chama BBB Flopado, né? Boninho nos perdoe, mas realmente essa edição não tá legal, né? Eu acho que é um recorte importante, até as últimas edições, eu observava sempre assim, que é um recorte da sociedade. É um jeito de ligar as câmeras na sociedade e ver problemáticas, né? Eu lembro do programa onde teve a Juliette e tinham questões que eram de xenofobia, de racismo, muito pontuais, muito fortes. A gente estava ainda no meio de uma pandemia, as pessoas fragilizadas. Eu lembro de desligar a televisão várias vezes e falar, eu não preciso ver humilhação, né? Isso que acontece, que estava acontecendo com o menino Lucas, que era assim, humilhação, uma pessoa que estava passando por uma situação de doença psicológica e as pessoas ali não tiveram tato. E isso acontece na vida, né? Então, eu gosto de observar como um recorte onde se jogam as câmeras com o comportamento da sociedade mesmo. Agora, essa edição é muito, né? A gente viu na última eleição que estava bem complicado, inclusive. Né? Mas nessa última edição eu não consegui nem contar o recorte, assim. Eu não consegui. Não consegui. Tá muito complexo, muito problemático. Assim, muito vazio. Gente, quantas edições já tem? Eu acho que se você deu, né? Assim, vai ficar requintando esse programa até quando, os pesquisadores mostram que, na verdade, o formato do público brasileiro já não é para programas realities que duram tanto tempo. Existe uma pesquisa que mostra que as pessoas se interessam por realities de curta duração. Então, esses que casamento às cegas e coisas que duram menos, é mais pocket, mais rápido, ou que tem um capítulo que faz essas transformações com pessoas, que é início, meio e fim, ou esses programas que reformam uma casa. Gente, como arquiteto, preciso ligar um alerta. Uma reforma não acontece em poucas horas, como acontece num programa de televisão. E ela Vocês sabem, eu participei do 24 Horas para Redecorar. Um beijo ao Renato Mendonça. Foi na minha casa. Nós fizemos o capítulo pro programa. Foi maravilhoso, foi incrível. Realmente durou 24 horas. Mas foi a reforma de um único ambiente. E não era uma reforma, com troca de tomadas e tal. Era cor de parede, troca mobília e tal. Não tinha troca de piso, não tinha troca de pontos de elétrica de lugar, derrubar nada. Então, calma, tá, gente? Calma que reforma não é assim, não. Tá? É bom ligar um alerta pro povo, porque as pessoas piram, né? Outro alerta que eu vou ligar é de Grace Janoucas. Olha que maravilhosa. Fazendo quem? Dercy Gonçalves. Você acredita que eu descobri que Dercy nem gostava tanto de sexo? Sério? Verdade. Na noite de núpcias, ela fugiu do marido, porque ele veio com aquilo lá. E ela falou, não, pra mim não. Saiu de camisola no meio da rua. Mentira. E aí o povo queria bater no homem. E ela falou, não precisa bater que é meu marido. Tá tudo bem, só não quero casar. E ela ficou casada nessa condição um tempão, assim, Sério? Sem nada disso. Então, por mais que ela fosse essa mulher desbocada, muito à frente do tempo por dela. Isso também, né? Na adolescência, coitada, já chamava a mulher de puta. A mulher, imagina, só porque ela era uma adolescente que gostava de se maquiar, de se pintar. Era uma mulher à frente do tempo dela, né? Um espírito evoluído, né? Com certeza. Então, tá estreando de volta, né? Porque tava no Teatro Itália, mas agora vai pro Teatro Opus Frei Caneca. Inclusive, dá pra fazer dobradinha. Você já fica pra assistir Nasci Pra Ser Dercy, e na sequência você já assiste O Que Faremos com Walter, que é uma produção do Léo Mijorin, e tem no elenco a Norma Bloom, e o Elias Andreato, e um time de feras, e a própria Grace tá no elenco, um personagem maravilhoso, uma rica bolsominion, que, ai, nossa, o que vamos fazer com esse idoso, né? Ele se livrar, a história é essa, a história do que vamos fazer com Walter, com a direção do Jorge Farjala, é a história do que vamos fazer com o síndico idoso que envelheceu, né? E quantos prédios tem essa situação acontecendo e as pessoas não têm tato nenhum para lidar. Então, eles trazem com muito humor, muita diversão, muita alegria. Essa peça está sendo um sucesso. E Nasci Pra Ser Dercy, outro sucesso. Então,
Tem programação no Shopping Frei Caneca, já fica pelo shopping, passeio, o shopping tá bem melhor. Abriram várias lojas, porque tava uma decadência aquele shopping, gente. Tenho que falar? Tenho que falar. Tava ruim. Agora o shopping tá bom, você já passeia no shopping, toma um café, vai no Outback da vida. Ó, Outback, nos patrocina, já queremos aquela cebola aqui pra gente comer, Sim. né? E aí você assiste uma peça de teatro ou duas, por que não? Maravilhoso, um teatro grande, amplo. Vai lá curtir. Lu, quando foi que você entrou na biblioteca? Mário de Andrade. A segunda maior biblioteca do Brasil. Isso. Gente, que surreal. E biblioteca, né? Por causa do acervo, né? A primeira Biblioteca Nacional, no Rio, que tem o maior acervo, e a segunda é a Biblioteca Mário de Andrade. Mas em termos de biblioteca ativa, né, com programação, com atividade, a Mário é a biblioteca mais ativa hoje no Brasil. Que incrível. E como você foi parar lá? Conta pra gente isso. Que eu amo essa biblioteca. Eu pelo amor de também. Deus. Não, eu tô... Enfim, quem trabalha comigo sabe, assim, várias vezes eu choro no meio do trabalho. E não é que eu choro de emoção, de emoção, Ai, que das fofa. coisas acontecerem. Você tá ali trabalhando. Falei de que ela era repente, fofa, gente. Por isso que eu tinha que trazer ela aqui. Você tá trabalhando e assim, e aí no terraço alguém tá ensaiando por uma prova de dança, sabe? Aí você começa a ver a ocupação do lugar que você trabalha, assim, de forma tão espontânea, as pessoas se apropriando do espaço. Enfim, me emociono várias vezes, sou muito feliz de trabalhar lá. Vou parar na biblioteca porque o Jurandir Valença, que é o diretor da Mário, ele eu não sei agora quanto tempo ele está lá, talvez 2 anos, alguma coisa assim. A antiga supervisora de ação cultural, que é o cargo que eu tô hoje, ela precisou sair para, enfim, acho que ela foi, agora eu nem lembro qual foi a situação, ela pede para sair. E aí o Jurandir, procurando alguém, ele lembra de mim porque a gente trabalhou juntos na Secretaria Municipal de Cultura. Não diretamente, a gente nunca dividiu o mesmo projeto, mas sabe isso de você trabalhar do lado da sala de alguém, e aí você se encontra no corredor, e aí tem notícias. E aí, quando abre essa vaga, ele me liga e fala: Luísa, eu estou procurando uma supervisora de ação cultural, você quer voltar para a prefeitura? Daí, no primeiro momento, eu falei: não sei, será? Eu falei: ai, jura que eu estava no meio de um projeto. Você fez esse a virada cultural, carnaval de rua, aí você saiu da prefeitura? Eu saí. E aí você estava tocando projetos externos, outras coisas, outros trabalhos. Eu fiquei na secretaria até 2021. Começo de 2021. Daí 2021 e 2022, frio. Você estava com outros trabalhos. Tava com a minha empresa, a produtora, inscrevendo, fazendo projeto. E aí, nesse período que o Jurandir me chama, eu estava fazendo pesquisa iconográfica para uma série do Sesc TV, do João Batista de Andrade. E eu estava super mergulhada. E é uma outra coisa que eu amo também fazer, é pesquisa para audiovisual. Pesquisa de personagem, pesquisa de imagem. Que trabalho interessante. Eu amo. Eu fiz alguns, assim, tem trabalho que esse era um, inclusive. Você fala: gente, estão me pagando para ficar vendo filme, indo em acervo, sabe? Claro que depois tem fazer todo um levantamento. Tem um trabalho chato que é depois você ir atrás dos direitos para poder usar. Essa é a parte mais... Isso é muito burocrático. Ir atrás dos herdeiros essa parte como é burocrático, né? Mas tem que ser, né? Não tem o que fazer. Tem que ser. Igual, por exemplo, criar um produto com uma obra de arte. Nossa, meu Deus, pode dar um problemão tão grande, né? E você tem que ir atrás da família, de quem é o detentor do direito. Ter todas as autorizações. Do detentor do fotógrafo que fez a foto da obra que você quer usar. Não, essa questão dos direitos é uma... É bem complexo. Mas eu tava bem assim, tava amando, né? Fazendo essa pesquisa. E um pouco na dúvida, será que eu largo esse projeto no meio? Eu vou pra Mário, enfim. Eu lembro que eu desliguei o telefone, ponderei com ele, falei, deixa eu pensar. Eu desliguei o telefone, assim, deu 1 minuto, eu falei: óbvio que eu vou. Eu vou fazer um pouco difícil, mas calma, eu vou.
assim, eu tentei, é quase como se eu tivesse tentado ser meio racional, sabe? Falar, não, deixa eu ponderar aqui, Mas é se eu importante, posso. né, também isso. A gente, às vezes vem a coisa e a gente precisa dar uma pausa. Pera, deixa eu fazer uma avaliação meio geral pra eu dizer, né? É importante, eu É acho que tem que importante, fazer, é importante. mas é engraçado como na minha vida parece que a resposta vem antes de eu. É isso, assim, eu desliguei o telefone e falei, eu sei que eu vou. Uhum. Eu posso ficar aqui com 1000 argumentos racionais, talvez seja melhor continuar porque eu ganho mais fora, né, do serviço Uhum. público, não é. Ele paga menos do que o mercado costuma pagar. Enfim, eu podia achar vários argumentos, mas assim, eu amo o serviço público. Eu acho que é fazer evento. Fazer evento que você de fato fomenta público, que você dá acesso, que você E tem democratiza isso, o né? acesso às coisas. Tem Enfim, não isso tem do que preço. você acredita, né? Também como produção, como um estimulador da cultura, né? Como alguém que permite acesso, que permite democratização, né? É um lugar muito importante, É, assim. eu acho que é de fato assim, você. Óbvio, né, não dá para achar que você transforma tudo, mas você transforma sim vidas, sabe? Sim, Se sim, e são você. etapas, e é claro, tudo tem suas burocracias, seus processos, horas desgastantes, mas a gente, quando olha para trás, pensa que valeu muito a pena, né? E aí você entrou lá, e aí hoje, como estão as atividades na biblioteca, assim? Eu lembro que há um tempo atrás eu fui, aí foi trocado o mobiliário, né? A biblioteca teve uma repaginação, né? Ficou muito mais atrativa, apesar de ser um lugar difícil, né? E acho que ali tem questões com pessoas em estado de vulnerabilidade social, porque você tem moradores de rua, você tem pessoas que muitas vezes estão alcoolizadas e a segurança de vocês tem que lidar com essa situação e é preparada para lidar, o que é muito legal, né? A gente tem visto isso nos encontros da diversidade, que o pessoal da biblioteca Mário de Andrade fortalece sempre, dizendo as coisas que acontecem ali, que não é a realidade de vários De equipamentos que vários estão na equipamentos. Avenida Paulista, ou de Exato. equipamentos que estão dentro do Parque do Ibirapuera, menos ainda, né? Porque é Sim. muito mais seletivo o público. E o quanto essas questões, né, são importantes de serem abordadas, de serem tratadas com humanidade, Acolhidas, né? Assim, né? Acolhidas, acolhidas, exato. A assim, palavra acho que certa é essa, acolhimento. eu acho incrível o trabalho que a Mário faz, assim, de fato, ela é um espaço público, assim, todo mundo pode entrar. E o fato dela estar localizada ali bem no coração do centro, ela entende esse papel que ela tem, eu acho isso incrível. Mas o que eu acho mais legal é que o público não se intimida de entrar. Porque você poderia ter, né, num lugar no meio do centro, sei lá, um museu, uma pinacoteca. Uhum. E o público, por mais que está ali do lado, né, a pessoa em situação de rua, acha que não é para ela, por mais que saiba que pode entrar e tal. A Mário não tem isso, todo mundo entra. Então, assim, dia de chuva, por exemplo, a sala de convivência, né, que é uma entrada ali pela São Luís, é um monte de gente carregando celular, se Uhum. abrigando, procurando emprego, ou, sei lá, matando hora. Tem de tudo, assim. E o atendimento da equipe, né? A equipe de atendimento da Mário e de segurança, assim, eles são exemplares. Porque é isso, a gente sabe onde a gente está, a gente sabe a realidade do centro, não dá para achar. As pessoas, assim, se elas não têm banheiro e a gente tem um banheiro, elas vão entrar, elas vão usar, Eu né? lembro de um dos diálogos, eles contando sobre pessoas que tomavam banho na pia, né? Que era uma realidade. Eu lembro de uma amiga minha que é arquiteta e trabalhou muito tempo naquele shopping que tem ali, é Shopping Light? Shopping Light. Que tinha essas questões também com o banheiro, eram questões problemáticas, né? E lá pessoas levavam, às vezes, até as torneiras, porque sabiam que se vendessem o metal, conseguiriam alguma coisa, enfim, para comprar alimento ou droga ou outras coisas, né? Então, é o tipo de coisas que vocês lidam também lá, com Sim. essa realidade. E o que eu acho muito bonito de ver
que existiu uma preocupação de se desenvolver uma cartilha, de se capacitar os profissionais para que saibam lidar, saibam conduzir. Se a pessoa precisa tomar banho, então ela é encaminhada para um lugar próximo que ela pode tomar realmente banho, que tem estrutura para ela tomar banho, né? Então, isso é muito legal. Das atividades hoje da Mário, você define o que está sobre a sua alçada, assim. Por exemplo, eu tenho um espetáculo de teatro e eu quero levar para Mário. Como funciona isso hoje? Isso está debaixo da sua alçada, sim ou não? Sim. A Mário, tudo que é a parte de biblioteca e acervo são outras supervisões, mas tudo que é esse centro cultural da Mário, né, das atividades da programação cultural, é a supervisão de ação cultural que faz, que é a que eu coordeno. Então, a gente tem uma equipe de programadores, né, que eles pensam a programação, então eles vão atrás de coisas que sabem que é importante. Tudo tem relação com livro, de alguma forma? Que às vezes eu tenho essa percepção. Eu olho as peças e eu falo, aqui vai falar sobre um autor, aqui vai falar sobre tal coisa. Tem uma linha que dá pra gente enxergar. É isso, assim, é um diálogo é sempre um diálogo com o livro, com a leitura, com a palavra. A gente acha que é importante, né? Assim, até porque a gente está ali na biblioteca. E também porque a leitura no Brasil não nem todo mundo lê, né? Essa que ficou difícil. Tentando achar, assim... Sim. E assim, qual que é o jeito que a gente pode falar sobre isso, né? E encurtar um caminho, assim, entre um leitor, né? Um possível leitor e esse conteúdo. E a gente entendeu que o teatro ajuda nesse uma caminho. ferramenta atrativa. Exato. As exposições, né? Então, a gente tenta o tempo todo fazer esse link com o livro. E que, no final das contas, assim, é um leque gigante, né? Você acha tudo que a gente, dependendo do que, assim, quase tudo você consegue, né? Quando você fala de palavra... A palavra está inserida em tudo, Exato, né? Até... Né? E é interessante que, às vezes, uma expressão, ela é interpretada por nós como palavra, né? Às vezes, o silêncio chega para mim como uma forma de texto, né? E ele quer dizer coisas, né? Por mais que ele possa ser expressado com o olhar ou com uma atitude que não necessariamente envolva a palavra, mas a interpretação, ela se dá na nossa mente como palavras, como frases. Ele quis dizer isso então para mim. Ela quis dizer isso para mim, né? É um WhatsApp que o fulano lá, o seu crush, viu e não respondeu. E esse silêncio quer dizer, não tô afim. Gente, não tô afim. Entendeu o que quer dizer? Para de sofrer. Já ficou claro. É uma indireta aqui pra alguém? Não, é só uma... Achei que já tinha uma mensagenzinha. É só uma diquinha do Fernando para aquelas pessoas que não entendem quando o crush saiu de cena. Que uma ficada era uma ficada apenas, que não é um romance, né? E tem isso também. Tem as pessoas também. Tem esse problema de... Às vezes não entendem. E as que também estão do lado de lá, também precisam ser mais claras, responsabilizar, né? Pelo sentimento da outra pessoa, né? Porque também eu lembro muito de ter lido um livro chamado O Amor Líquido, do Bauman. E lá define claramente vários perfizinhos, assim, que a gente consegue ver bem. E eu, como tenho muitas amigas, as mulheres, né, são muito vítimas de perfis de homens escrotos. Sim. Em sua grande maioria, vem por mais parte dos homens do que das mulheres. Sim, é muito difícil uma mulher escrota. Tá? Porque vocês estão aí olhando pra gente, estão pensando, não, mas existe também mulher. Não. Existe. Mas olha, você fazer a proporção é uma para cada 50. Porque o homem é o campeão da escrotice. Então também seja claro, bonitinho. Se você só quer um sexo casual, você quer só tchau, não quer nem saber o nome da mocinha, né? Seja claro com ela. Não fica iludindo, fazendo a véspera do Dia dos Namorados, leva a bonita pra ficar na casa dele, assim. Aí depois diz que não era nada disso. Exato, né? Ai, ela é louca. Exato. Mas eu nunca disse que eu queria alguma coisa com você. Você tá imaginando coisas. E isso abre o nosso quadro polêmico! E a polêmica é óbvia, vai envolver relacionamentos, né? Amo. Por quê? Porque a gente tem que falar de relacionamento. E a gente vai falar do relacionamento de quem? Do príncipe Harry.
Olha O só. que tá acontecendo? Os psiquiatras criticam a exposição ao vivo do diagnóstico do príncipe, né? Porque parece que o príncipe foi diagnosticado com TDAH. Tá. A questão aqui é Não mais sabia, a gente eu falar não sobre acompanho muito a vida essa desse relação povo. familiar, sabe? Como é complexo, muitas vezes, porque uma pessoa quer tomar uma outra direção, e aí você pontuou pra mim que foi maravilhoso que a sua família queria que você aceitou que você quisesse ser produtora cultural, mas como é difícil, eu queria que você falasse sobre isso para as pessoas, pais que olham para os seus filhos e veem nos seus filhos o que eles querem para eles, Isso é né? O que é legal, assim, deixar o filho expressar o que ele quer ser, né? Porque, na verdade, encurtar o caminho, não é mesmo, Rafa? Encurtar o caminho da pessoa, encurtar o caminho para o microfone, encurtar o microfone para esse Shuri maravilhoso que vai nos patrocinar, Rafa. Então eu queria muito que você falasse disso, assim, porque, por exemplo, eu vou te falar um caso meu mesmo. Quando eu quis ser arquiteto, por exemplo, a minha família, ela tinha negócios com informática. E aí veio a tesourinha. Não. Arquiteto não vai, porque eu não vou pagar. E aí eu não tive condições de passar numa FUVEST, sorry, o meu cérebro não foi a este ponto, não rolou. E aí eu fui fazer administração, porque eu falei assim, então vamos fazer uma faculdade, porque eu não vou ficar sem fazer nada. Então vamos fazer uma faculdade que talvez não seja informática, porque não era pra mim. Mas vamos fazer administração, que vai ser uma coisa útil pra tudo. Então, beleza, posso fazer administração? Ah, pode, administração, beleza. E aí eu tive que ir por essa direção, até que lá na frente, quando eu tava me bancando, eu falei, peraí, agora eu vou fazer arquitetura, porque quem banca sou eu e vambora. Né? Então, assim, não foi um encurtador de caminho, e eu sinto que isso acontece. Sim, vai ficar achando um meio termo, assim, né? Vou fazer esse curso aqui, que não vou ser tão infeliz, né? Porque se você fosse fazer informática, seria Não um ia rolar. caos. Mas já que eu não vou fazer... Virei desenvolvedor. Eu programei linguagem Delphi, C++. Nem sei o que é Sim, linguagem de programação. Quem tá aí assistindo sabe. Banco de dados, sou crânio, viu? Nessa parte. Não passei na FUVEST. Mas eu estava lá fazendo linhas de código. Por muitos anos eu trabalhei com isso. Você acredita? Não, eu acho você Até que eu muito surtei. polivalente, assim. Eu fico impressionada, ainda mais agora com essa informação. E a informação de que esse é um dos meus tentáculos. Porque eu não vou repetir o meu erro. Gente, assistam o programa que a gente fez, a entrevista do Cultura Sem Rolo, com o Fábio Lemes, que vocês vão entender essa piada. Que essa piada agora ficou uma piada interna. Sobre os tentáculos. Maravilhoso. Fala, Rafa. Ah, você vai pôr Isso, deixa o episódio, o link para as pessoas, depois que assistirem essa entrevista com a Lu, assistirem a entrevista do Fábio, do Esgrima. Maravilhoso. Que a gente falou sobre os tentáculos. Olha, só avacalhação. Lu, como que a gente te encontra nas redes sociais? Eu sou @olhaluísa no Instagram. Mas eu quero muito que todo mundo siga. Muito legal. Olha ela! Olha eu a adorava Luísa. essa maluca. Olha a Luísa. Olha a Luísa. Olha a Luísa. E você quer que todo mundo siga? A Biblioteca Mário de Andrade. @Biblioteca Mário de Andrade. Porque o Instagram da biblioteca é o nosso maior meio de divulgação da programação. Tudo que a gente programa, as atividades, a gente divulga lá. Então é muito legal todo mundo acompanhar para saber tudo que a gente tem de curso online, curso presencial, teatro, dança, exposição. O que mais que a gente faz? Sarau, slam. Nossa, Não, um infinito. Programação Sim. praticamente diária, assim. Maravilhoso. Muita coisa. Então, para todo mundo seguir, curtir e principalmente vá presencialmente. Qual é o melhor metrô para chegar lá? A gente tá do lado da Anhangabaú e do República. Então, Duas estações. exato. E eu recomendo que vá de metrô, gente. Lá é bem complexo de estacionar. Tem estacionamentos, tem. Mas o melhor é ir de metrô. Você sai, você só atravessa, assim, você já entrou na biblioteca, entendeu? Exato. Tem lá um vitral maravilhoso do Alex Fleming, né? Sim, que segue lá. sim, Alex Fleming. segue pra sempre. Uma hora o Alex Fleming vai estar aqui no Cultura Sem Rolo. Sucesso. Tô esperando ele vir, ele ainda está lá na Alemanha, mas em breve ele estará no Brasil. E ele é convidado de honra para estar aqui, batendo um papo sobre a arte dele
Que, inclusive, gente, quem não sabe, o Alex Fleming tem uma exposição dele num outro vitral ali na Estação Sumaré, Sim. né? Então, e ele é Alex Fleming, isso, ele é Alex Fleming. Agora você sabe quem é. Gente, olha só, acabou. Muito rápido. É isso, não dá tempo, não dá tempo tempo de falar. Eu tinha A gente mais polêmica vai pra falar com abrindo você. um monte de assunto, né? A gente não consegue fechar tudo, Mas não amei. é. A ideia não é fechar nada. Isso. É só abrir as portas desse Brasil. Oi, qual que é a polêmica? outra polêmica. Vamos falar? Mais uma polêmica? Ai, meu Deus. Não acredito. A outra polêmica é: Shakira volta a provocar a ex-sogra com a nova bruxa na varanda. Gente, tudo que Shakira quiser fazer, ela vai ter meu apoio. É só isso que eu digo. Entre sócios e cadernos, entre coisas e recordes que não posso compreender. Entendeu? Shakira é maravilhosa. E eu acho que Perfeita, ela nunca fez errou. um movimento maravilhoso, que foi transformar a dor em lucro. É isso. Né? Ela devia lançar uma linha de geleias. Eu acho, em homenagem à amante do outro lá. Eu falei na semana passada que um restaurante se recusou a deixar o Piquet, né? É. E a amante Eu- jantando porque ele era fã da Shakira. Ele falou, do meu Mentira. restaurante vocês não entram. Pode passar pra fora. Maravilhoso, não foi? Olha. Adorei. Gente, esse é o papo maravilhoso que eu bati com Luísa Tezin. Obrigada, meu amor. Adorei. Foi lindo, adorei. Muito animado. Eu sabia que ia ser, tinha certeza que a gente ia se divertir aqui. Sigam a gente na rede social, gente. @Cultura Sem Rolo no Instagram. Você que tá no YouTube, quer ouvir o podcast no seu carro? Pode ouvir também no Deezer e no Spotify. Uau. Olha que maravilhoso. Perfeito. E me siga também, @Fernando Araújo Arte. Um beijo e a gente se vê na próxima semana. Bye! Tchau!